seguimos nosotros en el Foro Empresarial antes de compartir con ustedes también el siguiente programa. A partir de las 10 está nuestro editor en jefe, Samuel Acosta, trabajando con lo que significa la entrevista dentro del espacio de Monitor Económico. No se pierdan también un mano a mano hoy interesante en breve, aquí en la pantalla del canal 5 Días. Ya lo tenemos de nuestro próximo invitado, me indican. Estamos con don Antonio dos Santos, presidente de la Cámara de Comercio Paraguay-Brasil, para hablar, entre otros temas, sobre el comercio paraguayo y brasileño en este primer trimestre del 2021 y cómo se está desarrollando después de un año bastante difícil, el 2020, pero al final con algunos números positivos hacia el final del año. Don Antonio, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. Bom dia, Juan Paulo. Bom dia à teleaudiência do canal 5 Dias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, esta situación de salir de un año de la pandemia, seguir en la pandemia, esperar las vacunas, ver rebrotes en algunas partes del mundo, dificulta el comercio, ¿no? Sí, sin ninguna duda, dificulta el comercio a nivel mundial, ¿verdad? Estamos hablando de situações bastante complejas a nível de logística, principalmente, ¿verdad? De Ásia para Sudamérica, principalmente. Pero quando miramos pouquinho a relação comercial Paraguai-Brasil, vimos que 2019, comparando com 2020, ok? Tuvimos aumento na exportação, principalmente com relação à parte agrícola, ok? Soja, maíz, e tuvimos aumento de 6% na exportação, 6% na exportação, e tuvimos também decréscimo, aí sim, decréscimo nas importações paraguaias, verdade? De 13%, ok? Donde miramos pouquinho, donde se hubo a redução das importações, veículos, maquinárias e cartões. Foram artículos praticamente vinculados ao comércio e certa parte à indústria. Então, quando falamos da relação desse tamanho, que estamos falando de uma relação de 5.100 milhões de dólares, a relação Paraguai e Brasil, considerando a energia elétrica, ok? Estamos falando de exportações por 2.900 milhões, de los quais a mitad é energia elétrica, e a outra mitad outros produtos. Isso significa 36% do total das exportações paraguaias. É importante a relação. Os principais produtos de exportação, de uma forma general, estamos falando de energia elétrica, já comentei, quase 1.500 milhões de dólares, soja, maíz, autopartes, arroz, que empezou há alguns anos, carne, que depende do mercado, verdade? Álcool. Então, esses são os principais produtos. Naturalmente, como eu comentei, a energia elétrica tem peso bastante significativo, e depois vem a parte agrícola, toda a cadeia agrícola de uma forma general, ok? Porque não é somente granos que se vai harina, se vai azeite, uma série de outras coisas, verdade? E, además, do maíz. De forma general, entendemos que Brasil, hoje por hoje, está tendo uma situação bastante complexa em termos de alguns números macroeconômicos nesse cenário de pandemia que poderia eventualmente afetar o comércio bilateral. É uma questão de ver. Estamos falando de uma economia que caiu 4,1% em 2020, sua maior contração nos últimos 25 anos. Ok? Essa contração foi bastante menor do que se chegou a estimar em algum momento
o Fundo Monetário Internacional, al início da pandemia, que se estimava que a economia brasileira ia ter um desplome histórico de 9%. Então, realmente, no primeiro semestre do ano, realmente a caída da economia foi bastante expressiva. Pero no segundo semestre começou a se recuperar um pouco mais. E resultou neste decréscimo de 4,1%. As projeções para este ano, por os impactos da pandemia, outra vez, por el lento processo de vacunação e por el clima político entre poder executivo, legislativo e judiciário em Brasília, dificulta sobremaneira a aprovação das necessárias reformas. Estamos falando da reforma tributária e administrativa. Com isto, estamos falando de um incremento do PIB otimista para este ano em Brasília de 3,8%. Há estimativas já de 3,4%, ou seja, sendo um pouco otimista. Estaríamos falando de uma inflação entre 4,7% e 4,9%, que está um pouco por em cima da meta que tem o Brasil, que seria de 4,5%. Esse incremento na inflação se dá principalmente por os preços dos commodities, combustíveis e gás de cozinha, principalmente. Para que tenham uma ideia, o salário mínimo em Brasília, estamos falando de R$1.070, 1.100.000 guaranis aproximadamente, ok? Um botijão, ou seja, um galão de gás de cozinha custa R$90, entre 90 e 100 reais. Estamos falando de quase um gás de cozinha custar quase 10% do salário mínimo. É uma loucura. O governo tinha planos no ano passado, há um ano e pico, de buscar novas alternativas de gás, novas fontes de gás, onde se teria que fazer inversões, tanto públicas como privadas, para justamente generar um gás a um custo menor. Mas, lastimosamente, isso não se deu. Então, realmente é algo bastante complexo e a inflação, depois de vários anos aí de estabilidade inflacionária, estamos passando por um momento não muito positivo. Por outro lado, estamos também tendo um real bastante devaluado. Ano passado foi 30%, esse ano estamos levando entre 10% e 12% já, ou seja, é realmente um pouco complicado, obviamente torna o setor exportador brasileiro competitivo, naturalmente, ok? Pero, por outro lado, pode genera dificuldade na importação. De hecho, as importações brasileiras estão caindo, ok? A nível mundial, ou seja, independente de onde se importa, em função da devaluação bastante expressiva do real. E, naturalmente, parte desta devaluação afeta a inflação, ok? Parte disso, não muito, mas parte sim. Estamos falando também de outro componente importante e bastante complexo, taxa de desemprego. Estamos falando de uma taxa de desemprego de 14,3% a hoje, versus uma taxa de 11,6% antes da pandemia. Ou seja, é muita gente. Estamos falando de praticamente 15 milhões de pessoas em busca de emprego, praticamente de forma diária. Por outro lado, o que conlleva toda essa situação? A um índice de pobreza extrema. Se estima que 12,8% da população brasileira
estamos falando aí de 27, 28 milhões de pessoas, vivem agora por debaixo do umbral da pobreza, de R$ 246 ao mês. Estamos falando de 250 mil guaranis de ingressos mensuais. Essa é a proporção mais alta desde que se começou a hacer esse tipo de medição há mais de 10 anos. Menos de $1 diario, aproximadamente. Não, um pouquinho mais, verdade? Estamos falando de R$ 246, estamos falando de $40, $1,50 por dia. Assim $1,50. $1,50. Complicado el escenario. Ahora, don Antonio, ¿esto en qué podría ser un panorama beneficioso para el Paraguay y esta relación con el Brasil? ¿Cómo podríamos entender estos elementos no favorables para el Brasil, pero en cierta manera que podamos entender de que es una opción y una posibilidad para el Paraguay? ¿Dónde deberíamos enfocarnos? ¿En mejorar nuestra calidad de producto? ¿En maximizar los productos para enviar esto al Brasil? ¿Cuál es un poco el criterio? Bueno, na realidade, Paraguai sempre foi uma opção, assim como 8 anos para cá, se fomentou bastante a divulgação do país, verdade? Incluso a Câmara teve papel importante nesta divulgação, nessas gestões, principalmente com o Brasil. E Paraguai sempre esteve no radar dos empresários brasileiros. Agora, empresário hace cuenta. Empresário busca seguridade em seus negócios, ok? Então, em termos de fazer conta, eu creio que já diversas vezes, quando falamos com empresários brasileiros de diversos setores da economia, quando começam a fazer contas, se nota que Paraguai é bastante competitivo em determinados setores, determinados rubros. Por exemplo, eu me vou a um exemplo que foi citado em um evento que hicimos na Federação das Indústrias de São Paulo, na Fiesp, há como 5 anos, onde se mostrou um exemplo bastante prático, ¿verdad? de la competitividade a nível país Paraguai. Quando é um pantalão jeans produzido em Paraguai custaria 35% a 40% menos que o mesmo pantalão produzido em Brasília. Ok? Então, esse foi um exemplo bastante divulgado e bastante mencionado por os empresários nos eventos, verdade? E, em função de todo isso, várias empresas venderam ao Paraguai, ok? Principalmente eletrointensivas, é bastante atrativo para eletrointensivas, em função do custo de energia, verdade? Que é infinitamente menor do que em Brasil, comparando com o Brasil. Por outro lado, a própria regime tributário em Paraguai, a carga tributária em Paraguai é bastante mais conveniente, principalmente se vamos a Maquila, verdade? Comparando com o Brasil. O grande déficit, o grande problema dos empresários é que tem que destinar uma estrutura absurda para controlar e fazer bem as coisas em termos tributários, por a quantidade que existe, por a complexidade que significa o sistema tributário brasileiro, ok? Então, además de ser caro, ou seja, realmente é difícil competir, aliás, principalmente contra os produtos chinos ou com produtos asiáticos, verdade? Realmente é complexo. Então, eu creio que tudo isso que estamos falando, eu creio que Paraguai foi e continua sendo uma opção bastante interessante para os empresários brasileiros, ¿ok? Ahora, don Antonio, ahí quiero
aprovechar, porque me parece muy interesante y es muy difícil a veces tener una posibilidad de hablar en un mano a mano con un referente de la Cámara de Comercio Paraguay-Brasil, como en el caso suyo. Un actor que me parece importante en este análisis que nos está haciendo es el actor judicial, y la seguridad jurídica es un elemento importante. ¿Cómo estamos en la medida de traer más inversiones en el Paraguay? Hablaba de una situación de incentivo tributario muy importante, beneficioso en muchos de los casos para los empresarios de Brasil que vienen aquí, pero ¿y en materia jurídica? Mira, como eu comentei há um pouquinho, os empresários, os inversionistas buscam seguridade, ventajas financeiras e previsibilidade. São 3 pontos fundamentais, ok? Ventajas do ponto de vista tributário, eu creio que temos, está bem. Previsibilidade é um tema que temos que fazer nossas tarefas. E seguridade jurídica, eu não posso dizer que está mal, mas também temos temas pendentes que temos que seguir evolucionando, ok? Eu entendo que se está trabalhando nisso, verdade? Nós outros, como Câmara, sempre buscamos ressaltar isso em todos os níveis, seja no âmbito legislativo, seja no âmbito executivo, até mesmo no âmbito judiciário, porque qualquer exemplo, qualquer situação que se genera, isso pode levar por água abaixo todo o trabalho que se hizo a nível governo, através do MIC, através da Câmara, todo esse trabalho que se faz de divulgação. Porque temos que conscientizar, criar a consciência do seguinte: se cada um faz bem sua parte, não há como sair mal. Entendeu? Então, eu creio que há oportunidades de melhoria, sem dúvida, mas eu creio que estamos no bom caminho, sim. Hablaba recién, antes de empezar nuestra entrevista con usted, don Antonio, con el señor representante también de la nueva Unión de Empresarios Brasileños aquí. Me decía él que nos falta más publicidad, ¿no? De Paraguay, mejorar nuestra capacidad de contar cómo estamos. Don Rodrigo Maya me decía eso hace un instante. ¿Usted coincide también en eso? Não, eu creio que nas últimas 2 gestões do Ministério da Indústria e Comércio foi bastante exitoso nesse sentido. O próprio papel de Redex, ok? Você trabalha bastante bem, de forma bastante coordenada com as representações diplomáticas do Paraguai em nos países. Agora com o ministro Castiglione, eu todavia não tive a oportunidade de falar com ele depois que eu assumi a Câmara, mas estamos pendentes para o próximo mês. Eu entendo que sim, se está fazendo esse trabalho. Obviamente, a pandemia ha limitado bastante esse tipo de trabalho, verdade? Pero eu entendo que sim. Mira, nós outros, por exemplo, te dou como exemplo, nós outros ano passado hicimos como 7 ou 8 eventos com entidades de grêmios de Brasil, ok? Nós temos um acercamento bastante importante, interessante, com as federações das indústrias de Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e São Paulo, ok? Onde hicimos de forma conjunta com o Ministério da Indústria e Comércio, com o embaixador de Brasília cá em Paraguai, hicimos, e todos esses eventos, em todos os eventos, tuvimos a participação dos presidentes de cada federação. Ou seja, para que tenham uma ideia da importância que têm eles, ou seja, que dão a eles ao Paraguai ou à Câmara, o que quer que seja. Então, eu entendo que em termos de divulgação, em termos de trabalho, de divulgação, mais que divulgação, de promoção,
das ventajas comparativas que tem o Paraguai, eu creio que se está haciendo esse trabalho. E hicimos isso de forma conjunta com o Ministério da Indústria e Comércio e com a REDEX, e também com a Cancelaria. Então, eu entendo que, obviamente, se pode ser mais, sempre se pode. Pero eu entendo que, uma vez que tenhamos a pandemia um pouco mais controlada, a ideia é seguir e fazendo eventos presenciais, onde o efeito final é bastante mais positivo. Dos últimas cuestiones, don Antonio, agradeciendo su tiempo. Ya se llega al siguiente programa, Monitor Económico. Una es el tema de lo que se viene, es un tema en agenda, renegociación del tema energético. ¿Cuál es un poco la situación en relación a eso? ¿Es un tema importante para el comercio paraguayo-brasileño? No, yo no veo ninguna relación com a negociação do Tratado de Itaipu, anexo C, com a relação bilateral com o Brasil em termos comerciais. Eu separaria totalmente as duas coisas. Eu entendo que a relação Brasil-Paraguai em termos de volume vai ter um incremento este ano. Ok, estamos falando já, notamos nesse primeiro trimestre um crescimento importante de exportações para o Brasil. Estamos falando o seguinte, de janeiro, fevereiro, todas as exportações de soja que foram realizadas, 83% se foram ao Brasil. Ok? Não podemos olvidar que a soja paraguaia é extremamente competitiva em Brasil, em função de quê? Das indústrias que estão no estado de São Paulo e Paraná, principalmente. O tema do frete, porque às vezes é mais barato levar soja de Paraguai do que trazer de Mato Grosso ou Tocantins. Então, sentimos nós outros que este ano vai ter um incremento no volume de exportações a Brasil, ok? Então, eu desconectaria totalmente as duas coisas. O tema do Tratado de Itaipu está sendo bastante mediático, está sendo politizado, verdade? Então, é um tema um pouco complexo, que eu creio que o Paraguai deveria ser neste momento. Buscar utilizar da melhor forma possível o máximo de energia que pueda, dar incentivos a empresas do mundo todo que venham ao Paraguai consumir sua energia, generar empregos, verdade? Isso é generar progresso. Isso é que deve ser a preocupação primeira, a nível do governo, a nível institucional. Isso, creio, e depois se discute, porque, na verdade, a equação é bastante simples. O Paraguai vai vender a alguém o que não utiliza, ok? Então, busquemos utilizar o máximo possível da energia. Pero para isso necessita fazer inversões na rede de distribuição, que esse é um tema que está melhorando, se cambiou muitíssimo, se ha melhorado, se ha desenvolvido as redes de transmissão, mas todavia vai seguir sendo necessário fazer inversões fortes nesse sentido. Por último, don Antonio, ¿cuál es un poco la agenda de este año? Algunos elementos centrales que van a estar trabajando desde la Cámara de Comercio en este 2021. Sí, este ano estamos prevendo fazer diversos eventos e seguir com um raciocínio bastante lógico que temos, que é ser um porto seguro para os inversores estrangeiros, brasileiros, e um canal ativo de fomento de negócios e defesa dos interesses comuns dos associados. Como hacemos isso? Através de rodas de negócios, fazemos isso através de missões empresariais e também eventos presenciais. Por dizer um exemplo,
estamos já programando para esse primeiro trimestre uma roda de negócios com Mato Grosso e Paraná. E no segundo semestre, roda de negócios de empresários com Santa Catarina. Ok? Então, a ideia é seguir fomentando as atividades, buscando atrair mais inversores a Paraguai e, mais que isso, buscar melhorar a relação bilateral comercial. Don Antonio, muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido muy gentil. Ok, muchas gracias. Estuvimos hablando con don Antonio dos Santos, presidente de la Cámara de Comercio Paraguayo Brasileña. Muy interesante realmente la entrevista para ir cerrando nuestra semana. Hasta una próxima, don Antonio. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Nosotros cerramos aquí nuestro foro empresarial. Ya se llega en minutos. El compañero Samuel Acosta, en una entrevista mano a mano con el señor Carlos Muñoz, presidente de CAFIM. No se pierdan, en instantes, aquí justamente en Monitor Económico. A las 12 nos encontramos de vuelta en nuestro informativo central. Acompáñenos aquí en 5 Días TV. Como siempre, los deseos de buenos días y buena suerte para terminar nuestra jornada.